pessoal, dando continuidade aí ao assunto de polinômios, nós vamos falar agora sobre as operações, né, com os polinômios. As operações são as operações básicas, né, que nós podemos fazer: adição, subtração, multiplicação e divisão. Começando então por adição e subtração. Quando você tem adição ou subtração de dois polinômios, o que você faz na verdade é simplesmente juntar os termos semelhantes, né? Você faz os devidos jogos de sinais, né? As comparações dos sinais, e junta os termos semelhantes, que são aqueles que têm o mesmo expoente. Por exemplo, se você tem lá, digamos, dois polinômios, 3x elevado ao quadrado mais 4x somado com 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Né? São dois polinômios. O que você faz é o jogo de sinal aqui. Aqui não tem nenhum jogo de sinal, mas de qualquer forma você tem aqui 3x ao quadrado mais 4x. Se aqui é positivo, você faz mais e mais dá mais e mais dá mais. Aqui sendo positivo, você faz jogo de sinal também, fica a mesma coisa, né? Mais e mais dá mais e mais dá mais e menos dá menos. Se aqui fosse menos, então você inverteria o sinal de todo mundo aqui, porque o jogo de sinal com menos inverte, né? Se fosse menos e mais daria menos e mais daria menos e menos daria mais. Feito esse procedimento de eliminar o parêntese, de fazer o jogo de sinal, você junta os termos que são semelhantes. 2x ao quadrado e 3x ao quadrado são termos semelhantes. Os dois são, né, de grau 2. Então você tem 3 mais 2 dá 5. 5x ao quadrado. 4x e 3x são termos semelhantes. 4 mais 3 é 7. Já somei o 3 duas vezes. E o menos 1 só tem ele de semelhante, portanto, menos 1. Então, independente de ser soma ou subtração, o que você faz é o jogo de sinal aqui para eliminar o parêntese e depois junta os termos semelhantes. Assim, nós temos então adição e subtração, mesmo método para a realização dos dois casos. Depois, nós temos aqui a multiplicação. Acho que vocês já podem imaginar. A multiplicação de dois polinômios é realizada pela distributividade, né? O conhecido chuveirinho. O problema dessa multiplicação é que se a gente tem dois polinômios, digamos aí com 5 elementos cada um, 5 termos cada um, você vai ter um monte de combinações possíveis para fazer, né? Na verdade, 5 vezes 5, 25 combinações para fazer multiplicações aí e depois juntar os termos semelhantes. Mas nesse caso não tem como fugir, tem que, né, vai dar um cálculo bem grande. Mas como na maioria dos casos você vai fazer operações com polinômios pequenos, né, a técnica é a mesma. Digamos que você tem lá 2x elevado ao quadrado mais 3x vezes 4x mais 1. São dois polinômios de grau 2, de dois termos cada um, né? Esse aqui de grau 2, esse aqui de grau 1. Eu acho que eu não mencionei antes, mas o grau do polinômio é o maior expoente que ele tem, na variável. Então aqui o maior expoente é 1, aqui o maior expoente é 2. Então grau 2 e grau 1. No entanto, cada um deles tem dois termos. Então você faz as combinações. Primeiro com primeiro com segundo. 2x vezes 4x, 2x ao quadrado vezes 4x, vai dar 8x ao cubo. No caso da multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. X ao quadrado vezes x elevado a 1, dá x elevado a 3. Depois 2x vezes 1 dá 2x ao quadrado. Né? 3x vezes 4x vai dar 12x ao quadrado. Né? Porque 1 mais 1, 2. 3x vezes 1 vai dar 3x. Aí aqui, você junta os termos semelhantes. 8x ao cubo mais 14x ao quadrado mais 3x. Aí você tem o produto, a multiplicação. A regra básica, faz distributividade. Todo mundo daqui com todo mundo de lá, chuveirinho.
né? Então assim você tem a multiplicação, não se esquecendo de juntar os termos semelhantes caso existam, certo? Às vezes você vai multiplicar e não vai aparecer não vai aparecer termos semelhantes, vão ser todos diferentes uns dos outros. Mas, nesse caso, por exemplo, nós temos aqui x² e x², tem que juntar os dois, certo? A divisão, pessoal, nós temos três métodos que são citados no livro. Eu vou falar sobre dois deles aqui, que eu acho que são os mais importantes, tá? Tem um que é chamado de método de Descartes. Ele, apesar de ser importante também, mas ele é um pouquinho mais extenso e envolve uma análise um pouquinho mais aprofundada. A gente não vai precisar tanto dele, então não vou falar sobre ele aqui. Mas é importante vocês darem uma olhada, tá? Vou falar aqui principalmente sobre o método de chave, né? E o outro método chamado de Brio-Ruffini. Vou usar o exemplo que o livro tem aqui, né? Que é o seguinte, ele pega o polinômio aqui, ó, x² mais 5x² mais 7x mais 5. E ele quer dividir por x mais 3. Certo? Então, assim, esse método ele tem duas regras básicas, assim. A primeira regra básica é que o resto tem que ser um polinômio de grau menor do que esse grau aqui. Que nós temos um polinômio de grau 1, certo? Então, o resto lá no final tem que ser um número, aliás, tem que ser um polinômio de grau 0, certo? Porque tem que ser menor do que 1. E o grau desse aqui, porque o grau desse aqui é 1, certo? Então é a mesma coisa de quando você está fazendo divisão de números, por exemplo, você tem lá 7 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 3 dá 6 e sobra 1. Esse resto aqui tem que ser menor que esse número aqui, né? Se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 3 vai dar 3, vai sobrar 4. 4 é maior que 3, então está errado. Essa é uma análise que a gente pode fazer quando se trata de divisão de números reais, né? Agora, falando de polinômios, ao invés de ver o tamanho, o valor do número, a gente vê o grau, né? O grau do resto aqui tem que ser menor que o grau do divisor, tá? Essa é a primeira regrinha básica. A outra regrinha é o que você vai fazer o seguinte, você sempre vai pegar o primeiro termo daqui e dividir pelo primeiro termo daqui, certo? Primeiro. Essa vai ser a regra básica para você trabalhar até chegar lá no resto. Então você tem aqui, ó, x² dividido por x vai dar x², certo? Você divide o primeiro pelo primeiro. x² dividido por x dá x², né? Você conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1 dá 2. Assim você encontra o termo aqui. E aí depois você faz o procedimento. Você pega aqui, ó. O que você faz aqui? Você não pega esse valor, multiplica por esse e coloca aqui embaixo. Então você vai pegar esse aqui, multiplicar por esse todo e colocar aqui embaixo. Veja, x² vezes x dá x². x² vezes 3 dá 3x². Né? Positivo. E depois você faz o quê? Subtrai. Mesma coisa que a gente faz lá. Aqui a gente não subtrai, 7 menos 6 dá 1. Então a mesma coisa a gente faz aqui. Recapitulando, pega o primeiro termo, divide pelo primeiro termo, coloca aqui. Aí multiplica por tudo, tá? Não é só pelo primeiro, multiplica por tudo. Coloca o resultado aqui. E aí subtrai. Essa técnica, já que eu peguei e fiz a divisão do primeiro pelo primeiro, quando eu multiplicar aqui vai ter que dar o primeiro, né? Esse dividido por esse dá esse, então esse vezes esse tem que dar esse. Isso garante que aqui vai ser sempre igual. Se aqui é sempre igual, eu consigo eliminar, né? x² menos x² dá 0. E aí eu faço a conta aqui, ó. 5x² menos 3x² dá 2x². E aí desce o resto, né? Na divisão, quando você
faz a divisão, multiplica, tá? Subtrai aqui, você não desce? Então você desce. A diferença é que aqui você vai descer tudo de uma vez. Mais 7x mais 5. E agora repete o mesmo procedimento. Pega o primeiro pelo primeiro, coloca aqui e manda ver. 2x ao quadrado dividido por x vai dar 2x. Né? 2 dividido por 1 dá 2. X ao quadrado por x dá x. Recapitulando. Primeiro com o primeiro. Ó. 2 dividido por 1, 2. X ao quadrado por x, x. Né? E aí, repete de novo o procedimento. Multiplica, coloca aqui. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Olha aí, ó. Ficou igual. E aí eu vou eliminar. 2x vezes 3 dá 6x. Subtrai. Então, elimina aqui. Né? 7x menos 6x dá 1x. E aí desce ali. Mais 5. Agora, 1x dividido por 1x, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, né? X dividido por x dá 1. 1 vezes x dá x, né? 1x. 1 vezes 3 dá 3. Né? Subtrai, 1x menos 1x dá 0. 5 menos 3 dá 2. Então você tem aqui o quociente, o resultado, e aqui você tem o resto. Né? Então observe que aqui deu 2, só 2. 2x elevado a 0. O grau desse polinômio aqui é 0, conforme eu tinha falado antes. Né? Outra coisa interessante que acontece na divisão, pessoal, é que geralmente não, na verdade sempre, você somando o grau desse com o grau desse, dá esse daqui, ó. O grau aqui é 1 mais 2, 3, certo? Então, uma característica importante da divisão é essa. A soma dos dois graus aqui tem que dar exatamente esse daqui, certo? O grau desse daqui tem que ser menor que o grau desse. Não quer dizer que é 1 a menos, mas tem que ser menor. Se aqui o grau é 1, aqui com certeza é grau 0. Ou seja, toda vez que você divide por um binômio desse tipo aqui, o resultado aqui vai ser só um número, certo? Então é isso que assim você faz a divisão. Você pega o primeiro, divide pelo primeiro e aí multiplica por tudo, certo? Coloca o resultado aqui e subtrai. Ok? E essa divisão, essa técnica, ela serve para qualquer divisão, não é só para quando você tem uma coisa desse tipo aqui, x mais alguma coisa, x mais 3, ou x mais 5, ou x menos 2. Para qualquer tipo de divisão. Aqui pode ter qualquer polinômio, desde que o grau dele seja menor do que esse, certo? Se aqui tiver um polinômio de grau maior que esse, aí não tem como fazer divisão. Lembra que eu tenho que somar aqui para dar esse valor? E os graus, eles são sempre valores positivos. Não tem como somar dois valores positivos e dar um resultado menor do que esse daqui, certo? Então, a única exigência para fazer uma divisão é que esse grau tem que ser menor que esse. E aí você pode fazer a divisão. O resultado, a exigência é que esse grau tem que ser menor que esse. O outro método que nós temos para fazer divisão é chamado de Briot-Ruffini. Eu acho que é assim que escreve. Com 2F e com hífen. Esse aqui, pessoal, é uma das técnicas mais importantes quando se trata de polinômios e é realmente a mais simples. Ela é um algoritmo, uma ideia que você vai simplesmente repetindo 3 passos seguidos, certo? E assim, ela simplifica muito porque ela pega uma série de cálculos imensa e transforma numa coisa que você coloca tudo numa tabelinha, certo? Por exemplo, aqui o livro ele traz o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer. Deixa eu só confirmar. Sim, é o mesmo exemplo, só que usando o Briot-Ruffini. E ele tem um passo a passo ali na página 31, são 6 passos, certo? Que permitem você utilizar esse algoritmo. E você vai basicamente fazer o seguinte, você vai construir uma tabelinha. Esse método ele serve somente para fazer divisão
por coisas do tipo x menos a, certo? Somente esse tipo de expressão é que você pode utilizar o método Brillo-Ruffini, certo? Vou até colocar aqui, ó, x menos a. Esse a é um número real, tá? Número real. Então você consegue fazer divisão por, tipo, quando a é menos 5, aí fica x menos menos 5, né? Ou seja, x mais 5. Quando a é igual a menos 3, por exemplo, você tem x menos menos 3, que dá x mais 3. Esse tipo de divisão é possível ser feita através desse método. Você vai montar uma tabelinha desse jeito, certo? Esse a você vai colocar bem aqui, ó, certo? Então, quando você tem a conta, deixa eu pegar aqui de novo a conta, você quer fazer a divisão de P de x por Q de x, sendo P de x igual, P de x igual x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 7x mais 5. Eita letra. Esse polinômio dividido por esse d de x aqui, ó, x mais 3, certo? Quero fazer essa divisão. Então, primeiro, quem é o a? Se aqui eu tenho x mais 3 e esse polinômio é do tipo x menos a, significa que meu a é menos 3. Porque esse menos com esse menos aqui, dá esse mais aqui, certo? Então, o primeiro passo é colocar o valor do a aqui, certo? O segundo passo é pegar aqui, ó, e colocar os coeficientes do polinômio p de x na sua forma completa, tá? Aqui eu tenho expoente 3, 2, 1 e 0, então ele está completo. Então eu vou colocar os coeficientes aqui, ó, 1, 5, 7, 5. Eu vou colocar apenas os coeficientes, eu não vou precisar colocar o x, certo? É isso que torna o algoritmo de Brillo-Ruffini mais simples. Você usa apenas os coeficientes. O primeiro passo, como eu já falei, é colocar o a aqui. O a é sempre o número que está aqui com sinal trocado. Se fosse x menos 3, eu ia colocar mais 3 aqui, né? Depois você coloca os coeficientes aqui. É repetir o primeiro termo do dividendo abaixo dele. É esse daqui, ó. Você vai repetir ele aqui, ó. Então, esse é o segundo passo. Ok? Então, o primeiro passo é colocar os números aí. O segundo passo é descer esse daqui, ó. Você sempre vai colocar ele aqui, ó. Esse daqui desce aqui. Certo? O terceiro passo é o que eu estava falando antes. Multiplicar o pivô menos 3 pelo termo repetido e somar com o segundo termo do dividendo. Ou seja, você multiplica com esse e soma com esse. Multiplica e soma. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais 5 dá 2. Aí você coloca aqui, ó. Certo? Multiplica e soma. E aí você vai repetindo esse procedimento. Multiplica e soma. Aí agora multiplica aqui e soma lá. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 7 dá 1. Certo? Aí repete de novo. Multiplica e soma. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais 5 dá 2. Certo? Então, ó, o passo a passo é esse daí. Primeiro passo. Estabelecer os números aqui, ó. Aqui é o valor do a, que é esse número aqui com sinal trocado. Aqui eu tenho mais 3, então eu vou colocar aqui menos 3. E por esse motivo, essa divisão só pode ser feita por coisas do tipo x menos a. Certo? Se for 2x mais qualquer coisa já não funciona. Se for x ao quadrado menos qualquer coisa também não funciona. Certo? Somente divisões por polinômios de grau 1 com coeficiente do grau aqui 1 também. Certo? Então você coloca o valor do a aqui e aqui você pega os coeficientes do polinômio e lembre-se, tem que ser o polinômio completo. Se não tivesse x ao quadrado, é porque o coeficiente dele era 0 e eu ia colocar aqui 0, tá?
Então coloca todos os termos aqui, todos os coeficientes, e aí começa as contas. O primeiro passo é descer aqui, o primeiro passo das contas, né? Desce esse, depois você multiplica e soma, coloca. Multiplica, soma, coloca. Multiplica, soma, coloca. Certo? Esse é o operacional, né, do Briot-Ruffini. Agora, aqui ó, nós temos o quê? Aqui nós temos os coeficientes do resultado. Os coeficientes do resultado, um polinômio completo também, né? Então, o Q de x, que é o quociente, o resultado, vai ser 1. E aí você tem aqui ó, um polinômio completo. Termo independente, x ao quadrado. X ao quadrado mais 2x mais 1. Que é exatamente o que a gente tinha encontrado agora no método de chave, né? De chaves. A gente fez essa mesma divisão, esse de polinômio dividido por esse, e nós obtivemos esse resultado, x ao quadrado mais 2x mais 1. E esse valorzinho aqui, ó, o último deles, é o r de x, ou seja, é o resto. Aquele valorzinho que a gente encontrou aqui embaixo, 2. Então o método de Briot-Ruffini, ele vai te dar aqui, ó, os n-1 primeiros valores. Vai dar o polinômio, que é o resultado, né? Você vai colocar aqui termo independente, x ao quadrado. Sempre de lá para cá você coloca x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2. Né? Se tivesse mais um termo seria x ao cubo. E o último aqui é sempre o resto, certo? Esse então é o algoritmo de Briot-Ruffini. A gente vai usar ele bastante, principalmente mais para frente do capítulo.